Nesse vídeo, você vai saber tudo que você precisa saber sobre o ômega 3, os cuidados que você tem que ter na hora de comprar, qual o objetivo, os tipos de ômega 3 e a necessidade que nós temos. O ômega 3, ele é um ácido graxo de cadeia longa, como se fosse vários carbonos, são vários carbonos ligados um no outro, como se fosse um trilho, como se fosse um trem com vários vagõezinhos, né? Esses vagões são os carbonos. E ele faz parte de uma família, os ácidos graxos, de gorduras insaturadas, são chamadas gorduras boas, né? E o que acontece? Quando esses ácidos graxos, esses ômegas, que são de cadeia longa, muitos carbonos, muitos vagõezinhos ligados um no outro, eles têm uma ligação dupla no carbono par, por exemplo, no carbono 2, 4, 6, 8, 10, eles são inflamatórios. Eles ativam a via do ácido araquidônico. E quando essa dupla ligação ocorre nos carbonos ímpares, carbono 3, 5, 7, 9, 11, 13 e aí por diante, eles são anti-inflamatórios. Eles desativam a via da inflamação. Quem nos acompanha aqui no canal sabe que o quanto que a inflamação é importante no desenvolvimento de uma gama de doenças, né? Não só do envelhecimento, mas uma gama de doenças. E o ômega 3 ajuda a inibir essa via da inflamação, a desarmar o mecanismo dessas doenças que tem como base a inflamação. Muito bem. O ômega 3, essa dupla ligação é no terceiro carbono. E onde nós conseguimos esse ômega 3, em que tipo de fonte alimentar? A primeira coisa que nós temos que entender é que o ômega 6 é o ômega mais rico na nossa alimentação, que é do carbono par, né? Está no sexto carbono, é muito inflamatório. Então, para contrabalancear essa inflamação, nós temos que anti-inflamar com uma suplementação de ômega 3. E o ômega 3 que nós comemos no salmão, por exemplo, na verdade não é o salmão que produz ômega 3. O salmão, ele come o ômega 3 de uma proteína de uma alga chamada plâncton, né, que ela vive no fundo das águas frias, geralmente nas regiões nórdicas, aqui da nossa Noruega, Finlândia, ele vive no fundo da água, come esse plâncton e o ômega 3 que está no plâncton passa para o salmão. E aí nós comemos o salmão e comemos o ômega 3 que está na carne dele. Então, quando o salmão ele é criado em cativeiro, em águas quentes, ele comendo ração, ele é muito pobre em ômega 3, porque ele não produz, ele depende de comer esse ômega 3. A outra coisa que a gente tem que entender é que o ômega 3 ele é importante não só como anti-inflamatório, mas como termogênico, manutenção da homeostase. Só para você ter noção, por que você acha que a foca, o sangue dela não congela? Quando ela pula na água, naquela água menos 5, menos 4, menos 5 graus Celsius para pegar o salmão que está lá no fundo do rio. É porque o sangue dela é rico em ômega 3. E o ômega 3 ele baixa o ponto de fusão do sangue. Então, o que é interessante a gente saber disso? Que nós precisamos de uma suplementação de ômega 3, quase a totalidade da população, suplementação de ômega 3, e que esse ômega 3 ele seja realmente ômega 3 e que ele esteja livre de mercúrio e metais pesados. Quanto a ser livre de mercúrio, de metal, infelizmente só com selo de qualidade de produção, não tem como a gente aferir isso em casa. Mas quanto à constituição do ômega 3, se realmente ele é ômega 3, se tem algum outro óleo ali misturado, nós recomendamos colocar na geladeira o ômega 3. Coloca a cápsula de ômega 3 na geladeira, no congelador. A gente coloca no congelador e lá no congelador a menos 4, menos 5 graus, ele
o ômega 3 vai dormir no congelador no mínimo 2 horas. Se ele for ômega 3 puro, ele não vai congelar, igual o sangue da foca, que eu acabei de falar. Agora, se ele tiver alguma outra coisa misturada ali, ele vai congelar o conteúdo da cápsula. Então você tira a cápsula, pega um palito de dente, um alfinete, o que seja, transfixa essa cápsula de fora a fora. O ômega 3 vai estar mais leitoso, mais pastoso. Se tiver alguma coisa misturada ali, geralmente ele congela. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter, né? Além de marca, procedência do ômega 3, né? Fazer esse teste do ômega 3, que realmente a gente vê o grau de pureza desse ômega. O que acontece? O ômega 3 com 10 carbono, ele tem mais tropismo, ou seja, tem mais ação nas doenças cardiovasculares, né? Na prevenção de doenças cardiovasculares, em todo o sistema vascular. E o ômega 3 de 12 carbonos, né, ele tem mais tropismo, ele tem mais ação na prevenção de doenças neurológicas. O ideal é tomar os dois tipos, né, combinados, embora geralmente os ômega 3 eles têm um pouco de um, um pouco de outro. Você não vai encontrar um ômega 3 que é só uma coisa ou só outra. Isso é muito raro, nunca vi isso. A outra coisa que nós temos que saber sobre a família dos ômegas é que não é só ômega 3 que tem que ser suplementado, né? O azeite de oliva, por exemplo, que é o ácido oleico, é um ômega, o ômega 9. O ácido oleico, que é o nosso azeite de oliva. Quando ele é esquentado na frigideira a mais de 250 graus Celsius, aí não, aí ele vira uma gordura altamente saturada, que é o ácido lanídico. Então, o azeite de oliva deve ser consumido, com essa preferência, sem esquentar. O ômega 11, o ômega 13 e o ômega 15, por exemplo, vem do coco, óleo de coco, que é o ácido láurico, o ômega 11, o ácido cáprico e o caprílico, o ômega 13 e o ômega 15. Então, nós temos muitas fontes de gorduras boas, de ômegas, né, que complementam o ômega 3. Não que você não tenha que tomar ômega 3, mas é o ômega 3 e mais uma alimentação rica nesses nutrientes que eu acabei de dizer para vocês. E vocês? Ficaram alguma dúvida? Deixa aqui no comentário o que vocês querem mais saber sobre ômega, sobre ácidos graxos. Porque quem assiste os nossos canais sabe que a sigla que eu criei, né? MOAG, né? Que é metilação, oxidação, glicação e inflamação. São os mecanismos das doenças. Todas as doenças têm, em algum grau, essas alterações bioquímicas no nosso corpo. E o ômega 3 inibe exatamente uma delas, que é a inflamação. Se você gostou do conteúdo, procure, ative o sininho, inscreva-se nas nossas redes, deixe seus comentários aqui e até o próximo vídeo.